Boa noite, igreja. Vamos iniciar então uma nova série aqui na igreja. O Pega Leve. Seus problemas não são maiores que meu Deus. Amém? Talvez a gente divida essa série em duas partes. Tem Natal aí no final do ano. Então a gente vai fazer uma parte dessa série agora, a outra ali no começo de janeiro, fevereiro. A gente vai dividir ela em duas partes. Hoje nós vamos começar lendo o texto lá de 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Como nós colocamos ali no folder na internet ali, estamos vivendo tempos de cansaço, esgotamento, né? Então, a ideia da série é como lidarmos, né, com isso, né, o que fazermos, né, em meio a esse caos com relação à mente, corpo, espírito, emoções. Esse vai ser o nosso objetivo aqui na série. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado do corpo. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Amém? Vamos ler, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Te pedimos, ó Deus, que tu fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, aprender mais de ti, ó Pai. Que a tua palavra se faça viva e eficaz. Possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, sermos transformados, ó Deus, regenerados, ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Deus, possa tirar a nossa atenção, ó Deus. Tire, Deus, tudo isso. E que nós possamos estar com os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, concentrados em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o cuidado do corpo. Se tem uma coisa que o cristão negligencia muito, é o cuidado do corpo. E isso não é de agora, já de muito tempo. E esse é um dos motivos e uma das razões de Paulo estar escrevendo aqui nesse trechinho aqui aos Coríntios. A relação do cuidado com o corpo, Deus falou muito comigo há um tempo atrás, e uma frase de um pastor, teólogo, Robert Murray. Ele viveu de 1813 a 1843. Quando ele estava no seu leito de morte, aos 29 anos de idade, ele falou o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Logo depois ele veio a falecer. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Cavalo aqui era o corpo dele, né? Então ele não cuidou do seu corpo, ele não cuidou da sua saúde. E aquela mensagem tão importante que era de levar o evangelho, de pregar o evangelho, não era mais possível, né? Por conta da sua negligência. Quando eu li essa frase aqui, o meu cavalo não tinha morrido ainda, mas ele estava bem esgualepado. Cavalo velho estava que não aguentava. Esse texto vai nos mostrar um pouco da importância do corpo. O corpo, primeiro, nós vamos ver aqui que ele pertence a Deus.
O verso 19 vai dizer: não sois de vós mesmos. É como se o corpo que nós temos, que nós vivemos, fosse um empréstimo. Né? Deus, lembre-se que nós fomos comprados por um alto preço. Então, o nosso corpo, a nossa vida não nos pertence mais. Nós vivemos não para nós mesmos, nós vivemos para Cristo Jesus. Não somos nós que vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é que o nosso corpo não é nosso. Então, nós temos que cuidar muito bem de algo que pertence a Deus. O contexto dessa carta é bem interessante. Para vocês verem, né, como o ser humano, desde sempre, foi muito criativo e movido pelo pecado para justificar as suas práticas pecaminosas. Nesse contexto aqui, os cristãos, eles usavam o corpo para cometer pecados, cometer práticas imorais. E a justificativa deles era que o corpo não importava, o que realmente importava era o quê? O espírito. Então, eles viviam uma vida dupla. Eles pecavam, se entregavam à libertinagem, dizendo: não, isso é o meu corpo que está fazendo. Agora, o meu espírito, sim, o meu espírito é importante, ele pertence a Deus. Paulo ele vai corrigir isso, dizendo que todo o nosso corpo faz parte, né, foi alcançado pela redenção em Cristo Jesus. Jesus morreu para salvar não somente a nossa alma ou o nosso espírito, morreu para salvar tudo, o pacote completo. Essa ideia, ela nasceu lá atrás com o que vamos chamar de dualismo gnóstico. Os gregos, movidos, né, por uma influência em Platão, eles viam o corpo como algo inferior, material, temporário, e viam o espírito como algo puro e elevado. Ou seja, a matéria, corpo, era má, e o espírito era algo bom. Era uma ideia, né, um começo ali proto-gnóstica. O que eles acreditavam é que o corpo ele não fazia parte, né, não afetava o espírito, por ele ser apenas matéria. Então, eles usavam o corpo para o prazer, eles não viam importância no corpo, porque o que importava para eles era o espírito. Eles tinham essa separação de que o espírito pertencia a Deus, mas o corpo pertencia a eles. Eles tinham liberdade de fazer o que quisessem com o corpo deles. O que importava, eles diziam que o que importava para Deus era o interior e não o exterior. Tudo isso, né, para justificar o pecado, para justificar uma vida de imoralidade. Paulo vai rebater, Paulo vai aí de encontro a essa ideia. A gente vai ver lá em 1 Coríntios 6, 13 ao 14. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Ou seja, resumindo, todo o nosso corpo, né, se você crê em corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, tanto faz, todo o nosso corpo, toda a nossa essência faz parte da adoração. Nós adoramos também com o nosso corpo. Cristo redimiu o nosso corpo por completo. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus habita no corpo do cristão. Ou seja, comer, descansar, relacionar-se, são atos de adoração ou de pecado.
vai depender de que forma você utiliza o seu corpo e de que forma você cuida e trata o seu corpo. Não podemos usar o nosso corpo para o pecado e achar que isso não tem problema, porque o que importa é uma plenitude espiritual. Deu para entender até aqui? A gente resume lá no texto de Romanos 12:1. Portanto, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou você oferece a Deus um sacrifício vivo, e quando a gente fala em sacrifício, a gente está falando do todo. Ou você oferece toda a sua vida em adoração a Deus, ou você não oferece nada. Não tente acreditar e se iludir que a gente pode dividir, né? Criar departamentos no nosso corpo, na nossa vida. Como eu falei, isso começou lá atrás, com esse dualismo gnóstico, né? E até hoje o crente muitas vezes acredita que ele pode viver uma vida com Deus dentro da igreja e uma vida lá fora que compete somente a ele. Ou que existem áreas da sua vida que Deus não bota o dedo, não coloca a mão e pertence somente a ele. E a mesma coisa agora, com relação ao nosso tema aqui, com relação ao cuidado do corpo. Muitas vezes nós negligenciamos o corpo e focamos somente numa vida espiritual. Estamos preocupados somente com uma devoção espiritual e não estamos nos importando, nos preocupando como está o nosso corpo, né, o templo do Espírito Santo de Deus. Resumindo, o crente não pode viver espiritualmente e pecar fisicamente. Isso é impossível, é uma contradição. Se você achar que pode viver agradando a Deus em espírito e vivendo em pecado com o seu corpo, isso aí é uma contradição, isso aí não existe, isso aí é uma heresia. A segunda coisa que nós vamos ver nesse texto é que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. No verso 19, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Antigamente, Deus habitava no templo. Lembram-se que, acho que falei nas últimas mensagens, né? O templo, existia ali uma separação, existia o véu ali que separava a presença de Deus, o santo dos santos. Então ali habitava a presença de Deus. Agora, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, Deus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Quer dizer que isso dá propósito e dignidade ao nosso corpo. É morada divina. Que vemos muitas vezes as pessoas muito preocupadas com o templo físico. A gente fala templo por um uso e costume nosso, mas isso aqui não é mais templo. Isso aqui a gente pode chamar de outras coisas, espaço de culto, salão de culto, várias coisas. Está errado também falar templo porque é um uso e costume já. Mas o templo mesmo em que Deus habita é o nosso coração. Ele habita aqui dentro. E muitas vezes nós temos um zelo muito grande pelo templo físico. Não pode fazer nada, não pode movimentar nada, tem que estar impecável. E com o nosso corpo, com a nossa saúde, nós não damos bola, nós não cuidamos. Algumas aplicações aqui é que nós devemos cuidar do nosso corpo físico. É isso que nós queremos ver hoje, refletir hoje. E aí começa aqui a pedrada. Alimentação equilibrada, né? Sono adequado, evitar vícios. Aí quando o crente vai falar de vício, o crente só fala do álcool, da droga e do cigarro. Vamos falar aquilo que realmente nós esquecemos ou procuramos esquecer, a gula, o sedentarismo, o ócio, né? Precisamos cuidar disso também. Cuidado emocional. Tudo, muitas vezes, para o crente é culpa do diabo. Eu estou vivendo uma vida angustiante, eu estou vivendo triste, eu estou vivendo cansado. O capeta está terrível.
Capeta nada, é a sua negligência com relação ao seu corpo, com relação à sua saúde. Esse é o erro, esse é o pecado. Muitas vezes nós vivemos uma vida de esgotamento porque nós não estamos descansando, nós não estamos colocando limites saudáveis para o nosso corpo, nós não estamos buscando tratamento quando necessário. E aí a gente terceiriza a culpa. Isso é muito fácil. Terceirizar a culpa é fácil demais. E o cuidado espiritual, consagrar o nosso corpo à santidade. Lembre-se, nós adoramos a Deus, nós estamos diante de Deus com os nossos olhos, com a nossa boca, com os nossos pés. E todo o nosso ser deve refletir Cristo, deve imitar Cristo. A terceira coisa que esse texto vai nos lembrar é que o corpo foi comprado por um alto preço. Verso 20. Pois fostes comprado por bom preço. O preço, meus irmãos, foi o sangue de Jesus. Ou seja, o preço que foi pago transforma e dá ao nosso corpo um valor muito grande. Que Cristo morreu por nós ali. Então nós temos que cuidar daquilo que Deus entregou ali na cruz por nós. Nos redimiu, nos salvou. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, que foi alvo do amor de Jesus também. Nós não podemos desrespeitar o nosso corpo, tratar com negligência, porque estamos desonrando, desrespeitando o preço que foi pago ali na cruz. Lembre-se, Cristo, uma frase aqui de Calvino, aqui, Cristo não redimiu apenas a alma, mas o homem todo, corpo, alma, e, portanto, ambos devem viver para Ele. Nós precisamos viver de corpo, alma e espírito para Deus. Tudo. Algumas aplicações para isso. Lembre-se que o corpo ele não é um fim em si mesmo, mas sim um meio de glorificar a Deus. Através do nosso corpo, nós estamos adorando, glorificando a Deus. Nós não podemos... Os extremos sempre são ruins. E lembre-se disso nessa série. Equilíbrio. Nós não podemos ir para o extremo de transformar o corpo em um Deus. E nós idolatrarmos o nosso corpo. Nós estaremos idolatrando a nós mesmos. Nós vamos ali criar um Deus falso. E também nós não podemos ir para outro extremo de simplesmente tratar o nosso corpo com uma insignificância. O cuidado físico não é vaidade, mas é uma gratidão a Deus pela redenção que foi nos dada. A quarta coisa que esse texto vai nos ensinar é que nós devemos glorificar a Deus no corpo. O verso 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo vai terminar aqui, nos chamando aqui. Glorificar a Deus corporalmente. De que forma? Em outro texto que Paulo vai escrever vai nos ajudar a isso também, que é no que comemos e bebemos, ou seja, quer comais, quer bebais, nós temos que entender que nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo, através do nosso corpo, nós temos como missão, como meta, glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus, adoramos a Deus no comer, no beber, no que fazemos, no que falamos, no serviço ao próximo. Ou seja, nós estamos sempre usando o nosso corpo como um instrumento de amor. E também, que é o cerne desse texto aqui em específico, na pureza sexual, vivendo santidade no corpo, que era o que Paulo estava combatendo especificamente aqui nesse texto. Martinho Lutero dizia que a saúde é o mais precioso dos dons e é o menos valorizado. Interessante isso, Deus nos deu um dom maravilhoso que é a saúde. Algo que nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Se você levanta, você acorda e faz isso aqui, é graça de Deus.
É um presente de Deus a nós. O cristão, lembre-se, né, do autocontrole, do domínio próprio. O cristão deve ter o autocuidado, não como um culto ao ego. Nós já falamos muito sobre ego aqui nas últimas séries aí. Mas como um zelo, uma mordomia ao templo de Deus, que é o nosso corpo. Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos bons mordomos de tudo que Ele nos deu. Tudo. E isso inclui o nosso corpo. Amém? Eu deixei separado aqui para nós 3 maneiras de nós cuidarmos do nosso corpo de uma maneira prática. E essas também são vilões do nosso dia a dia, que fazem com que, ao invés de nós cuidarmos do nosso corpo, nós acabamos indo por um caminho reverso. E nós vamos ver alguns conselhos aqui. Quando a gente fala em cuidado com o corpo, o que a gente lembra? Hã? Academia também, é o segundo. Hã? Comida. Comer, meus irmãos, nos lembra que nós participamos de um mundo saturado da graça de Deus. A gente já viu numa série aqui que a gente fez sobre a mesa, como que a comida está em todo o Evangelho. Em toda a história de Jesus, você vai ver comida, você vai ver mesa, você vai ver banquete, você vai ver comunhão, você vai ver refeição. A Bíblia, meus irmãos, ela começa no seu meio, tá rodeado de refeições, comida, e ela também termina com comida. Interessante isso, né? Mas a questão não é o que comer, mas como comer. Por exemplo, né, o Evangelho lá em Gênesis, né, já começa com refeição. As primeiras palavras de Deus para a humanidade é um convite para comer. Já começa por aí. O primeiro conflito na Bíblia se dá por conta e por causa de uma refeição proibida. O homem lá comeu, ele podia comer livremente apenas um fruto lá, ele não deveria comer, e aí a gente já sabe o problema que deu. O primeiro milagre de Jesus envolve uma bebida. Ele transformou a água em vinho. O último ato de Jesus antes da sua morte foi compartilhar uma ceia, onde envolvia o quê? Pão e vinho. E a visão final do mundo é de um banquete festivo de casamento. Viu? Refeição, comida, está toda envolvida na palavra de Deus. Na nossa perspectiva como crentes, como cristãos, como eu disse, não importa o que nós comemos, mas sim como nós iremos comer. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Diante de qualquer refeição, nós precisamos ter a consciência de que Deus é Senhor da nossa vida. Nem a comida, nem a falta da comida, né, a dieta, podem se transformar ídolos no nosso coração. Esse deve ser um primeiro cuidado com relação às refeições. Lá em Filipenses 3,19, Paulo vai nos lembrar que a comida não pode dominar a nossa vida. Ele falou lá, cujo Deus para muitos é o próprio estômago. Ele advertiu, a gente vai ver lá em 2 Timóteo 1,7, desejos descontrolados e nocivos. O texto de 2 Timóteo 1,7 vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, tudo que perde o controle e passa a ser algo descontrolado é nocivo a nós. Paulo vai nos alertar aqui, vai nos lembrar, olha, Deus nos deu poder de equilíbrio.
Lá em Provérbios 23, 20 ao 21, o texto vai dizer o seguinte: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados, os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Ou seja, o que tudo isso está querendo nos dizer aqui? Que nós devemos ter controle e disciplina ao comer, ao fazermos as nossas refeições. É importante lembrar isso porque muitas vezes nós acabamos, por extrapolando, extravasando na relação com a comida, principalmente quando a gente acaba passando por momentos difíceis, frustração, estresse. O meu inimigo é a ansiedade. Sabe quando você fica ansioso e você começa a comer sem sentir o sabor da comida, como se a comida fosse ser a solução para os seus problemas? Pois é, isso que nós temos que ter cuidado, porque Jesus nos ensinou que a vida é maior que a comida. Aonde que ele diz isso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E lembre-se que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então nós precisamos aprender a nutrir o nosso corpo com equilíbrio. E o interessante é que existem alguns textos aqui, eu vou ler alguns textos para os irmãos. Olha só, Eclesiastes 9:7. Coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Ou seja, é bom, é um dos prazeres que Deus nos deu, nos deliciarmos com as maravilhas desse mundo. Então não tem problema nenhum você se deliciar com um delicioso hambúrguer. Não sei qual é o seu gosto, Se você é das folhas, uma salada de alface com tomate, não é a minha praia. Eu fico ali com um bom hambúrguer, uma boa pizza. Olha esse outro texto de Provérbios aqui. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Se você encontra mel, não coma demais para não enjoar e vomitar. O primeiro texto vai nos trazer uma importância de saborear. Que a comida não seja algo apenas movido por um estresse, por uma ansiedade, porque aí vai haver descontrole. Eu já ouvi em algum momento que eu fui num médico, em uma nutricionista, lá em casa às vezes aparece um passarinho assim, sabe? Vai falando as coisas, Não coma correndo, Saboreie o que você está comendo. Então são princípios, ensinamentos aqui que nós vemos na palavra de Deus, Um dos princípios para termos equilíbrios, é percebermos o valor, o sabor daquilo que nós estamos ingerindo. A pessoa com o corpo bem nutrido sabe tanto saborear como também limitar a sua alimentação, que é o que Provérbios vai dizer. O mel é bom, o mel é saboroso, é doce ao paladar. Isso é uma coisa que crente gosta, é de doce, No Family Day já fica a dica, hein? O salgado o pessoal come porque tem que comer, o primeiro salgado. Mas o que o pessoal gosta mesmo é do doce. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar, para não vomitar. E quando a gente vai para a língua portuguesa, a origem das duas palavrinhas, tanto sabor, ter gosto, entender, saber, é a mesma raiz. Olha só que interessante, Sapio ou sapere. O significado dessa raiz aqui vai ser tanto ter sabor, ter gosto ou entender sabedoria. Ou seja, nós estamos sendo sábios quando nós estamos comendo, sabendo saborear, sentindo o gosto do alimento. Há uma
conexão entre sabedoria e alimentação que é inquestionável aqui na palavra de Deus. Como eu falei, há a importância do não comer demais, mas também a importância do não comer de menos. A importância de se nutrir de uma maneira saudável. A gente vai ver um exemplo de Elias. Elias estava passando por profeta Elias, passando um tempos de profundo desânimo. Você vai ver essa história lá em 1 Reis 19:5. E o próprio Senhor Deus levou Elias para um tempo de descanso e alimentação. Enquanto Elias dormia, veio um anjo e disse: levante-se e coma. Então Elias comeu, bebeu e se deitou novamente. Repetiu-se esse processo. O anjo foi novamente e fez a mesma coisa. Levante-se e coma. Elias se levantou, comeu, bebeu o alimento. E o alimento deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Nem só de pão viverá o homem, mas de pão também. A importância de nos nutrirmos bem. A gente vai ver um outro episódio. Paulo, lá no livro de Atos, lá no capítulo 27, ele estava fazendo uma viagem. Essa viagem estava sendo muito perigosa. O navio estava prestes a afundar, estava um caos, estava uma correria lá, e Paulo pegou no meio daquele caos, no meio daquela aflição, daquele tumulto, em meio a momentos difíceis, Paulo pegou todo mundo, chamou para perto e disse assim, o negócio seguinte, de tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas. Ele viu que o pessoal ali estava tão influenciado ali, preocupado com o que estava acontecendo, que não estava parando para se alimentar corretamente, da maneira com que era necessário. Então ele parou ali, disse ele, por favor, comam alguma coisa agora para o seu próprio bem. Então Paulo pegou o alimento, deu graças a Deus na presença de todos e repartiu em pedaços, e todos comeram e se animaram. A importância do cuidado físico, a importância de uma boa alimentação. O Evangelho vai nos ensinar a importância da alimentação, não somente para a nossa vida, mas para com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, sempre quando a gente fala de comida, alimentação, a gente precisa lembrar da importância de nós estendermos as nossas mãos para aqueles que estão necessitados ao nosso redor. Amém? Então, meus irmãos, o próprio Jesus é o alimento definitivo que nutre e sacia a nossa vida. Porém, nós precisamos repensar os nossos hábitos alimentares. É uma atitude sábia, conforme nós vemos na palavra de Deus. Muitas vezes é necessário dar um pause para olhar como tem sido a nossa alimentação. Você deve estar pensando, nossa, vim na igreja hoje, o pastor parece um nutricionista ali na frente, miserável. Eu já estava me preparando para comer um hambúrguer quando chegasse em casa. Não, fica tranquilo. Né? É equilíbrio. É equilíbrio. É equilíbrio. Irmãos, grande parte das doenças que nós vivemos nos nossos dias é por conta da má alimentação. A gente não sabe nem o que come mais. Alimentos que eu não sei nem falar direito, né? Agrotóxicos, né? Um monte de coisa manipulada. Você vê o alimento, você não sabe o que é dentro daquela caixinha. Muito porque a gente troca pelo mais fácil, a gente troca pela praticidade, né? E a gente não mal vê que a gente está contribuindo aí para uma saúde, para uma vida que está fazendo com que a gente está ali, matando, sacrificando o cavalo que Deus nos deu para levar a sua mensagem.
Amém? A outra coisa que a palavra de Deus vai nos incentivar a fazer, qual é o segundo que alguém largou aí? Academia, exercício, esse é o que todo mundo gosta, né? Todo mundo ama se exercitar, né? Todo mundo não vê a hora, né? Eu lembro uma vez, acho que eu ouvi, acho que foi o Drauzio Varela, se não me engano, um vídeo dele que ficou famoso, né? Que ele fala, né? Ninguém gosta, ninguém acorda às 6 horas da manhã e fala assim, eu vou sair correndo, né? Eu vou me exercitar. E é algo que eu sempre uso como analogia, até mesmo para a leitura, para o estudo, para a leitura da palavra de Deus, para a devocional. São coisas que nós não queremos fazer, mas que fazem muito bem para a nossa saúde, para a nossa vida espiritual. A Organização Mundial da Saúde estimou um aumento, triplicou, né? A obesidade mundial quase que triplicou de 75 a 2016. E um dos fatores para isso não é apenas a ingestão de alimentos gordurosos, açucarados, mas uma mudança drástica na maneira das pessoas viverem. As pessoas se tornaram inativas. A natureza sedentária das novas formas de trabalho, a urbanização, transportes, tudo isso contribuiu para esse número crescente. Diversos médicos, formação aqui, afirmam que o hábito de se sentar por muito tempo é o novo tabagismo. É isso que mais tem matado hoje em dia. Não são aqueles vícios que muitas vezes nós olhamos e taxamos ali, né? O que isso tem matado, né? O fato de nós não estarmos nos movimentando. Isso tem sido um assassino silencioso nos nossos tempos. Eu gosto muito, a gente já usou esse texto numa série ano passado. Paulo vai sintetizar ali o movimento, né? A vida humana em Deus. Aquele texto que ele vai dizer em Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, movimento, meus irmãos, é vida. O nosso coração pulsa, nossos pulmões inspiram e expiram, nosso sangue circula por todo o corpo. Eu vou ler um trecho aqui que não fui eu que escrevi. Tá? Pelo tema aqui está óbvio que não fui eu. Mas eu achei interessante, né? Dá importância, né? O que o exercício físico faz no nosso corpo. Praticar exercícios é, portanto, promover nosso bem-estar físico e mental de diversas maneiras, aumentando a vitalidade, fortalecendo os músculos, reduzindo a pressão arterial, proporcionando emoções agradáveis com a liberação de endorfinas, regulando o açúcar no sangue, melhorando a função cardíaca, reduzindo o estresse, a ansiedade, a depressão, aumentando a qualidade do sono à noite. Coisa boa, né? Eu li um pastor que eu acompanho muito, o Iago Martins, ele compartilhou um vídeo essa semana, depois eu posso compartilhar com os irmãos, que ele também estava quase matando o cavalinho dele lá e teve que buscar voltar a cuidar do corpo. Ele falou uma frase muito interessante que eu me identifiquei plenamente com essa frase. Ele diz o seguinte: eu odeio correr, mas gosto de ter corrido. Você consegue entender? Eu odeio correr, mas eu gosto de ter corrido. E eu concordo plenamente com ele. Eu não gosto de correr. Prefiro 1000 vezes ficar sentado. 1000 vezes. Se perguntar para mim 10 vezes, você quer correr ou você quer ficar sentado? 10 centavos. 10 centavos não, ficar sentado. Ficar sentado. Mas eu amo também o pós-exercício, o pós-futebol, a pós-corrida, o pós-caminhada. Né? Acontece tudo isso aqui que eu li, né? Libera não sei o que aqui e tal, mas eu sei da sensação que nós temos, né?
E feliz eu fico de ter corrido. Nossa, por mais um pouquinho eu vou lá, tiro uma foto e posto no Instagram. De tão feliz que eu fico. E como aquilo impacta na minha vida. Impacta no meu relacionamento em casa, impacta no meu relacionamento com os filhos, impacta no meu desempenho nos meus estudos, impacta na minha vida por completo. O fato de estar fazendo exercício. Quando vê assim, muitas vezes é algo que eu negligencio, muitas vezes quando vê assim, eu começo a ficar estressado, começo a ficar emburrado, começo a ficar sem paciência, começo a ficar com as pernas meio que... elas ficam meio estranhas, assim, parece que elas ficam meio que paralisadas, assim, com uns tremeliques, uma coceguinha nas pernas, as pernas começam a ficar inchadas. E eu falo assim, eu preciso sair, dar uma caminhada, eu preciso correr, eu preciso daquele lugar que eu amo, que se chama academia, como eu amo aquele lugar. Não amo, mas eu compartilho muito dessa ideia de como é bom ter feito exercício e ter corrido. Ele vai completar que na vida a gente precisa fazer coisas que não gosta, mas que a gente gosta de ter feito. Coisas boas, grande parte das coisas boas que nós vamos encontrar na nossa vida não foram fáceis, foram difíceis, não foram prazerosas de terem sido feitas. Porém, a sensação de ter sido feito é imensa, é prazerosa. Paulo, em todos os seus escritos, ele vai utilizar muitas metáforas atléticas. Ele vai se inspirar muito aqui nos Jogos Olímpicos, ele vai usar em vários textos analogias com o esporte, analogias com corrida. Eu selecionei aqui 3 para nós aqui. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Ele vai dizer assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que se deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O outro texto é 1 Timóteo 4:8. Paulo está dando aqui conselhos a Timóteo. E ele vai dizer o seguinte: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Eu lembro uma vez que um pastor estava ministrando para alguns pastores, eu estava no meio desses pastores, e ele estava trabalhando esse texto aqui. E quando ele leu isso aqui, exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor. Eu já levantei a mão e falei, não precisa exercício. Aí ele falou assim, para de bobagem, leia direito. O exercício físico tem o seu valor. Ele só está dizendo que a devoção no Senhor tem um valor maior. Mas o exercício físico, ele é importante para a nossa vida, para o nosso corpo. 2 Timóteo 2,5, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Então nós vamos ter várias analogias que Paulo vai usar acerca do exercício. Ele está usando aqui desses exemplos porque ele com certeza considerava a atividade física algo de valor, legítima, capaz de promover não só competições, mas caráter, disciplina.
Paulo vai associar muito a prática esportiva ao desenvolvimento, paciência, firmeza de propósitos, superação de desafios, criatividade e responsabilidade. Tudo isso que eu estou ressaltando aqui para nós, irmãos, é para nós não esquecermos de cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo faz parte da nossa missão. É importante também. Não dê desculpas. Se tem uma coisa que nós damos desculpas, é essas duas áreas. E a terceira também, que eu vou falar só um pouquinho. Primeira, com relação à alimentação, eu não tenho tempo para me alimentar bem, é caro me alimentar saudável. Essa desculpa eu dava muito quando eu morava sozinho. Eu falava, não, é muito mais barato eu comprar uma Coca-Cola e um salgadinho, né, do que preparar o alimento saudável. Mas isso tem um preço futuramente. Existem doenças, existem enfermidades que vêm pela vontade de Deus e nós não sabemos responder por quê. Às vezes a gente tenta encontrar ali uma justificativa, mas Deus colocou ali, Ele tem o seu propósito, talvez um dia nós vamos entender. Mas grande parte dos problemas de saúde que nós enfrentamos é por responsabilidade nossa, negligência nossa. Eu compartilho com os irmãos, tem uma coisa que começou, que eu vi, né, que até eu incentivo os irmãos, né? Se tu não está ainda ciente aí da importância, então pensa no bolso. Se você não cuidar agora, lá na frente vai ficar muito mais caro. Cada vez que eu vou na farmácia hoje, porque eu tenho que tomar uns remedinhos, porque eu não me cuidei lá atrás, aí eu falo assim, miséria, nossa, está doendo no bolso, por eu não ter tido disciplina e responsabilidade com o corpo lá atrás. A gente tem se baseado, tem se inspirado em um livro do Davi Lago para essa série. E o terceiro, uma dica que ele vai dar no livro é a questão de zelar pelo corpo. Estar preocupado, atento ao corpo. Né? Por isso que nós, como igreja, sempre, né, que a gente consegue, né, a gente tenta apoiar o exame do câncer feminino em outubro. A gente fez várias ações já nessa questão. A importância de nós procurarmos e buscarmos os recursos que nós temos nos nossos dias como um zelo, como um cuidado do nosso corpo. Muitas vezes fazendo esse zelo, tendo esse cuidado, né, indo ao médico ali, a gente acaba vigiando, né, e tendo muitas vezes um tempo a mais para lidarmos com alguns problemas de saúde que surgem na nossa vida. Assim como eu falei no dia de semana lá no GC, que grande parte das universidades, faculdades tem origem cristã, grande parte dos hospitais e de grandes avanços na medicina tem origem cristã. Então não caia nessa que muito crente vai dizer que não deve tomar remédio porque vai orar e vai confiar em Deus. Não caia nessa. Deus deu os recursos para a gente usar também. A gente deve orar, a gente deve buscar a Deus, confiar em Deus, mas também a gente deve buscar aquilo que Deus capacitou e deu condições para que nós possamos usar como recurso. Se está com uma dor de cabeça, está com um problema, vai lá ver o que é, vai orando para que Deus use o médico, para que Deus use pessoas capacitadas, que te dê ali uma orientação boa. Ore para que o remédio faça efeito. Não caia nessa. Em diversos momentos a gente vai ver na própria palavra de Deus
A gente vai ver em Tiago, por exemplo, o uso de óleo junto com a oração. O óleo naquela época tinha muito uma questão de ser algo terapêutico, algo usado ali na medicina da época. Nós vamos ver Timóteo sendo aconselhado por Paulo. Nós vemos aqui em livro de Timóteo que Timóteo tinha problemas estomacais. E o que Timóteo vai aconselhar? Paulo vai aconselhar para Timóteo? Toma um pouquinho de vinho, porque o vinho era aconselhado naquela época para lidar com os problemas estomacais. Paulo, nos conselhos a Timóteo, mostrava tanto uma preocupação espiritual pela devoção de Timóteo, mas também com relação ao corpo, ao cuidado da saúde. Que nós possamos buscar, sermos responsáveis nessas áreas aqui que são tão importantes para o nosso corpo e a nossa vida. Às vezes a gente está sofrendo aí, está com problemas, está estressado. Não fique terceirizando. E olhe para a sua vida como um todo, por completo. Nem tudo é problema espiritual. Não caia nessa. Tudo é espiritual, tudo é demônio. Não é assim que funcionam as coisas. Tem coisas que são físicas. Tem coisas que são problemas do corpo. Ou senão a gente acha que tudo é pecado. Está sofrendo um problema, está tendo uma enfermidade, por isso aí está em pecado. A igreja, no modo todo, colocou muitos fardos na vida das pessoas por ter essa leitura errada. Muitas pessoas que tinham problemas sérios, crônicos, precisavam ali de uma ajuda de um especialista ali, viveram vidas frustradas pensando que estavam vivendo em pecado ou estavam sendo dominadas e contaminadas por um demônio. Importante dessa noite aqui, dessa reflexão, é nós entendermos que a nossa adoração, a nossa devoção a Deus é feita por completo. E que nós precisamos cuidar da nossa vida, do nosso corpo por completo. Estarmos vigilantes e atentos a todas as áreas da nossa vida. Pedir a Deus que nos mostre, nos sonde e que a gente possa ter esse cuidado para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Que o nosso cavalo possa viver mais. E o cavalo possa estar bem. Possa estar bem. Amém? Amém. Eu estava lembrando aqui, que eu sempre fui muito relutante. Eu sempre fui aquele homem, eu acho que eu herdei isso do meu pai, aquele homem teimoso, para remédio, cuidado do corpo, cuidado da saúde. Eu sou fruto da misericórdia de Deus, sempre fui aquele teimoso. E durante muito tempo da minha vida, eu vivi mal por não buscar ajuda e não me preocupar com determinadas áreas da minha vida. Vivi mal mesmo. De vez em quando aparecia um passarinho lá em casa. Você precisa ir lá, ver, porque isso aí está errado. Isso aí precisa ver isso aí e tal. Mas eu não dava bola para o passarinho. Dava um corridão nele, não, fica quieto. Às vezes a gente está vivendo com fardos, a gente está vivendo uma vida pesada, uma vida sem qualidade. E Deus já nos deu todos os recursos. Deus já nos deu todos os conselhos. Você já parou para pensar em hoje aqui como a palavra de Deus ela é completa? Vocês viram como a palavra de Deus alcança todas as áreas da nossa vida? A gente viu textos que vai haver uma preocupação com o sabor do alimento, com o limite em ingerir esse alimento, em não exagerar no uso.
Vocês viram o cuidado? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, podia pegar muito mais texto aqui. Leia Provérbios, você vai ver. Provérbios está cheio. O nosso Deus nos deu um evangelho completo, eficaz, que atua em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos orar?